Sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje para mais uma noite de live, onde nós falaremos com uma pessoa incrível, uma pessoa a qual eu admiro muito e que ele faz um trabalho que dispensa comentários. Eu costumo dizer que é um transformador de vidas e o trabalho que ele realiza traz realmente esperança para um mundo melhor, para uma vida melhor e para tudo que nós esperamos que aconteça nessa nossa humanidade. Eu vou revelar o nome dele daqui a pouco, para que vocês acompanhem. Tá ok? E vai ser um bate-papo muito descontraído, um bate-papo muito leve. A ideia das lives, essa é a proposta para que possamos crescer, evoluir mais e mais. Então, daqui a pouco ele entra aí. Muito boa noite, professor. Tudo E bem, aí, Diegão? Márcio? Como que você tá? Tudo bom, meu amigo? Show de bola, tudo bem? Diegão, me ouve? Agora sim. Agora sim. Meu amigo, primeiramente é uma satisfação imensa. Nós, há tempos que vimos ensaiando esse nosso encontro, esse bate-papo. E como eu sempre digo, né, Diegão, o momento certo é sempre o momento certo e chegou. Então eu quero primeiramente lhe agradecer pela disponibilidade, por me permitir estar contigo nessa noite, para o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas que se permitirem participar dessa nossa interação hoje perceberão quão grandiosa é essa sua missão, quão inspiradora é a sua missão e quanta diferença ela faz na vida das pessoas que cruzam o seu caminho. Diegão, o Márcio falar o que você faz, eu acredito que fica muito raso. Então, agora são 20 horas e 59 minutos, estamos a 1 minuto de oficialmente iniciarmos a nossa live. E uma vez iniciada, o espaço é seu para que as pessoas conheçam o professor, o transformador de vidas, Diego Silva, que realmente a cada postagem, a cada mensagem que você transmite, mostra que é possível sim ter esperança no mundo e que quando é feito com amor, os resultados acontecem. Então agora são 20, falta 21 horas agora. Diegão, muito boa noite, gratidão novamente pelo seu tempo, pela sua presença e o espaço é seu, professor. Quem é o Diego Silva? Fala um pouquinho para nós aí. Bom, Márcio, queria te agradecer primeiramente pelo convite, tá me ouvindo aí? Te ouço perfeitamente, meu amigo. Bom, primeiramente queria agradecer pelo convite. Me sinto lisonjeado por estar aqui com você e de certa forma vou estar aprendendo também, porque acho que essa nossa ligação já vem de um tempo e é muito legal isso, é de coração, essa conexão. Ela é muito importante, eu vejo que vai render muitos frutos ainda pela frente. Se Deus E, quiser, e meu eu amigo. fico, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui participando. Creio que cada um de nós temos um propósito e que foi estabelecido por Deus e, e, e a gente tem que fazer o nosso melhor. E, e eu estou aí na luta, graças a Deus, muito feliz, conquistando meu espaço, abrindo, abrindo novos caminhos, né? E, de certa forma, ajudando bastante famílias por meio do movimento, ajudando crianças com autismo, tendo uma vida, tendo uma qualidade de vida melhor, né? Tendo questões de aprendizagens também referente à escola, e dependência e tudo mais. Creio que a atividade física e o movimento ele fornece tudo isso, ele proporciona tudo isso. E nós, eu
eu faço esse meio de campo, né? Faço esse meio de campo aí entre a criança, o professor, os pais, a equipe multidisciplinar. E é isso, cara. Eu estou muito feliz mesmo de estar participando aqui e poder contar um pouco da minha história, um pouco do meu projeto, um pouco do que eu faço. Isso é muito importante para que as pessoas possam conhecer e que todo mundo venha a participar. Com certeza. E Diego, é muito bonito porque eu até mandei no grupo, no meu grupo de alunos a respeito da nossa live hoje, porque eu vejo como oportunidades, mais oportunidades de desenvolvimento, né? E quando eu te conheci, por intermédio de uma pessoa que nós temos em comum, que é o Douglas Marques, amigaço, coração, nego velho, e eu vi, poxa, um profissional que trabalha com crianças com autismo, né? Que é um assunto bastante delicado, aonde não, eu sou leigo no assunto, então vou lhe fazer uma série de perguntas, Diegão, do tipo, em termos de suporte que pessoas com autismo têm, a maneira como elas são vistas na sociedade, muitas vezes são vistas com pena, com dó, aquela coisa toda, e o Diego não. O Diego, ele enxerga primeiro através do amor, ele enxerga primeiro de dentro para fora, para a partir daí despertar as potencialidades que existem em cada uma das crianças que você atende. E, Diegão, como que surgiu essa ideia do movimento transforma, um movimento, uma palavra tão poderosa e ainda mais magnífica quando praticada? Quando que você teve essa ideia de gerar esse movimento? Como é que foi, mano? Bom, foi ano passado, assim, eu vou resumir um pouco. O Movimento Transforma, esse título foi dado ano passado, na pandemia, assim. E o resultado disso, desse nome, foi dado uma pressão em cima de mim. Foi o Douglas, estava fazendo a mentoria com ele, e ele, Diegão, tem um nome isso aí? Falei, pô, cara, não tem um nome. Ele falou, então hoje às 9 horas da noite eu quero um nome. Pô, e surgiu o Movimento Transforma. Mas, assim, eu atuando com crianças com autismo foi lá em 2018. Uhum. Quando eu iniciei, hoje moro no Guarujá aqui, faço esse trabalho aqui, mas eu vim de São Paulo, lá, não sei, acho que você conhece, Itacoaxetuba. Conheço, às vezes é caminho para os meus negócios aqui. Então, eu comecei em 2018 dando aula em um colégio particular lá, e eu nem conhecia sobre autismo, não sabia nada, e entrei, assumi as aulas de educação física nesse colégio, todas as aulas de educação física, Fundamental 1, Fundi 2 e médio. E, né, e algumas turmas tinha crianças com autismo, e eu não sabia lidar com isso. Aí foi quando eu fui estudar sobre o tema, e foi na onde que eu enxerguei que eu poderia ajudar as crianças de alguma maneira. Então foi através do colégio lá, foi através de um desafio de algumas crianças com autismo que eu não sabia lidar no meio da aula e que de certa maneira eu me senti meio vazio de não poder ajudar, de não saber como poder ajudar, sabe? Aí foi quando eu virei a chave e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender o que é autismo, eu preciso entender como a educação física, como o movimento pode ajudar essas crianças, como que eu, professor, posso ajudar essas crianças referente na escola. Então foi aí que eu comecei, aí eu fiz a especialização, atividade física para grupos especiais, aí foi quando eu comecei a atuar como personal quiz de crianças com autismo lá em Itaquá. Aí depois vim para cá, assim, nesse ano passado, eu vim para cá e tô firme aí, de pouquinho em pouquinho, as coisas estão acontecendo. Mas assim, o movimento transforma de fato. O nome foi devido ao Douglas, essa pressão que ele fez em mim, na mentoria, ele falando, e Diegão, e o nome, cara? Não tem, vai ser. É o seu nome, o nome do projeto? Eu falei, não, tem que ter um nome. Ele falou, então hoje à noite eu quero o nome, às 9 horas da noite. Aí eu fiquei pensando o dia inteiro, aí eu associei, né, o movimento com transformação, aí deu o movimento transforma, e às vezes as pessoas acham que de fato é uma empresa, né, mas
por enquanto só tem eu como colaborador. E as pessoas, às vezes vê na camisa, e às vezes elas perguntam, pensava que você era de uma empresa, que você trabalhava. Eu falei, não, eu sou o dono e sou. Eu sou a empresa, né, Diego? Eu faço tudo. Mas assim, de fato, o nome foi devido à mentoria com o Douglas aí, e surgiu o movimento Transforma aí, foi ano passado e tá vindo com força aí, graças a Deus. Muito bacana, Diego, porque durante o seu relato de como surgiu tudo, como conheceu tudo, é muito legal quando o autoconhecimento ele pede passagem e nós permitimos que ele entre na nossa vida, né? Porque você falou, no tempo que você morava em Itaquaquecetuba, foi quando você teve essa experiência, essa oportunidade de lidar com crianças autistas, e a partir daí você falou, pô, me senti vazio, não é? E uma vez que você sentiu esse vazio em você, talvez foi ali o seu chamado para você viver a sua missão, que é desenvolver pessoas, desenvolver crianças, dar esperanças, dar oportunidade. E aí você buscou se aprimorar, se desenvolver e fazer mais e mais. E, Diegão, nessa jornada que vem desde de 2018, com muita luta, creio eu, com muita dedicação, você também tem que lidar com seus assuntos internos para atender caso a caso. Uma vez que nós sabemos que muitas crianças são frágeis, muitas crianças não têm a percepção que nós temos de mundo, não têm a malícia que nós temos de mundo. Para você, Diegão, qual que é talvez o maior desafio qual que é o maior desafio que você encontra antes de iniciar um atendimento com uma nova criança, durante esse processo, e como que você lida com essa situação no seu dia a dia? Essa pergunta é muito boa, cara, porque existem alguns pontos que é muito importante falar. De início, assim, uma dificuldade que é muito grande e que às vezes, dependendo da família, nem tanto, mas normalmente sempre tem, são os pais, assim. Hum. Tem alguns pais que são resistentes, tem outros que não. Tem uns pais que são mais participativos e outros não. Então isso, de uma certa forma, é um pouco complicado, né? Porque se não tem o apoio dos pais, o responsável pela criança, fica difícil. E também tem a dificuldade de cada criança, né? Porque cada criança é diferente de outra. Tem suas limitações, tem o seu desenvolvimento e cada um é diferente do outro, né? Não é só porque a criança é diagnosticado com autismo que ela vai ser, todas vão ser iguais, não. Cada uma é diferente da outra. Então trabalhar isso é muito difícil. E também quando junta essa dificuldade dos pais de início ali, também fica mais complicado ainda. Então eu tento trabalhar com as crianças de uma certa forma, e a afetividade, o vínculo, isso é muito importante de início. Então, a criança confiar em mim, a criança entender que eu vou fazer um trabalho com ela, de ir brincando, de ela ficar feliz quando eu chegar, né? Dela saber que é o tio Diego que está vindo, é o tio Diego que chegou. Isso é muito importante, eu criar esse vínculo com a criança, primeiramente. E às vezes não acontece de primeiro momento. Às vezes não acontece e a gente tem que adaptar esses momentos, adaptar essas aulas. E quando a criança tem esse comportamento e o pai também não colabora, fica mais difícil ainda, porque eu tenho que fazer adaptações com a criança. E eu tenho que conversar com os pais, lidar com os pais, sabe? Então, esses dois pontos são os mais difíceis e eu tenho que trabalhar da melhor maneira possível com a criança, né? Criar esse vínculo afetivo, criar esse lance bom, né? Entre professor e aluno, e também com os pais, criar um vínculo legal e entender algumas coisas, porque quem vai me passar as maiores informações da criança são os pais.
né? E se a criança estiver passando por algum terapeuta, vai ser os profissionais. Mas de primeiro momento vai ser os pais. Então, quando a gente chega e tem uma resistência com os pais, assim, não é fácil, não é fácil. Mas a gente tenta, a gente vai conversando, a gente vai acertando uma coisa ou outra. Aí depois de um tempo tudo se acerta. Mas de primeiro momento, esses dois pontos são muito difíceis, Márcio. Muito. Não é brincadeira. Eu imagino o tamanho do desafio, Diegão, porque realmente os pais são pilares, né? Talvez os Sim, pilares fundamentais aí para o sucesso das etapas a serem concluídas, né? sim, E uma vez que nós, na maioria das vezes, fomos criados pela sociedade a enxergar as situações primeiramente pelo lado negativo, pelo lado que vai dar errado, é muito desafiador mostrar para os pais que é possível haver a mudança. Até porque é necessário respeitar que quando uma criança nasce, os pais querem que o filho venha perfeito dentro dos padrões que a sociedade impõe, dentro daquilo que nós somos criados e aprendemos a considerar perfeito. E aí tem que ressignificar uma série de crenças, pensamentos, mentalidades para entender que ali é um serzinho de luz, é um serzinho de vida e que veio com um propósito, veio com um papel a ser exercido nesse mundão e que talvez o caminho dele, a jornada dele demande uma atenção diferenciada para buscar o grande prêmio lá na frente, né, Diego? E como você bem elencou, amigo, cada criança é um caso diferente. Autismo é uma palavra, mas que não pode ser aplicada da mesma maneira para todos, certo? sim, sim, isso aí. E Diegão, eu acompanho os seus vídeos, eu vejo quanta riqueza e quanta grandiosidade tem na simplicidade de algumas atividades que você faz. Que, pô, ontem mesmo assistindo ao vídeo, a uns vídeos mostrando para alguns amigos meus. Falei, olha isso aqui, tem um exercício que você ensina a criança a bater palma onde tem a bolinha, onde tem a bolinha, onde não tem, ela não bate, coordenação e tal. Diego, da onde que você tira essas inspirações? O pessoal mandando, pessoal, primeiramente, gratidão a todos que têm se permitido acompanhar essa live. Diegão é um ser incrível, professor Diego Silva. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas também. O Diego ele tem a missão de trabalhar, desenvolver crianças com autismo e que faz com que a jornada não seja fácil e seja um pouquinho mais desafiadora, né, meu amigo? Então, mandem suas perguntas, vocês pais que nos acompanham também, que têm filhos, crianças na família, enfim, mande porque não tem pessoal melhor do que o Diegão para esclarecer essas perguntas. E, Diegão, de onde você tira essas ideias? Tem coisa que vem do momento? Como que você vem se aprimorando para atender essas diferentes demandas que surgem na sua carreira, meu amigo? Bom, eu queria mandar um abraço pro tio Vitor aí, do Rio de Janeiro, que mandou uma mensagem. Gente boa demais. A Renata de Olímpia, César de Olímpia também. Grande abraço, amo Bacana. vocês. A Joana, que entrou agora, minha cunhada, um beijo. Então, o que acontece? Cada aula é diferente de outra. Que eu falei, cada aluno é diferente. Então, vai de acordo com o planejamento. Ah, mas às vezes o planejamento não funciona, assim. De momento, uma aula ou outra, aquilo que você planejou, às vezes não é aquilo que a gente vai executar com a criança. Então, às vezes a gente tem que ter uma criatividade, né? E isso é o dia a dia, isso são as aulas, isso é com o tempo, isso é experiência, sabe? Quanto mais você faz aquilo todos os dias, você vai ficando com um tato de aula mais fácil, sabe? Então Uhum. você consegue adaptar os materiais, você consegue adaptar a aula, você conhece o aluno e você começa a planejar aquilo que ele precisa melhorar e a gente vai trabalhando isso. Daquilo que o aluno precisa, eu faço adaptações de aula, faço adaptações de materiais para que ele possa desenvolver naquele momento. Aí, Que como eu falei, bacana. às vezes o planejamento de momento ali com o aluno não pode acontecer, mas aí a gente faz adaptações no meio da aula e isso é muito espontâneo, Márcio. Sabe, a gente como lidar com a criança, a gente tem que ser muito rápido, isso Uhum. todo dia, todo dia.
Então, a criatividade, a gente vai trabalhando isso todos os dias também, né? Às vezes, Tudo às vezes o planejamento é não seguir o planejamento, né, Diego? E, e bem é legal que isso. você falou que É precisa isso. ser rápido com a criança, né? Às vezes é necessário ser rápido com a criança. E, Diegão, nós vivemos uma era que as palavras prioridade e correria estão impregnadas no vocabulário de muitas pessoas, aonde nós temos uma geração conhecida como a síndrome do pensamento acelerado, todo mundo quer resultado para ontem, né? Aonde muitas vezes esquecem da importância do processo, da importância do um passo de cada vez, para que realmente obtenha resultados consolidados. E devido talvez, Diego, nas minhas aulas eu falo muito, eu brinco muito com os alunos, nos treinamentos, nas mentorias, do tipo, ser rápido não é o mesmo que ter pressa. Nós precisamos ser rápidos, mas sem termos pressa. Caso contrário, quem busca resultados imediatos não tem perenidade, resultados imediatos não duram. E, Diegão, você também deve perceber isso, que muitas pessoas vivem em busca do padrão de vida ideal, acreditando que quando chegar naquele outro degrau as coisas ficarão boas do jeito que elas desejam, e por vezes se perdem ou deixam de usufruir o momento presente, a conquista presente. E para você, Diegão, no seu dia a dia, esse tipo de realidade a ser trabalhada é mais comum entre as crianças ou entre os pais? Os pais têm sido muito imediatistas também quando falamos do processo de desenvolvimento dos filhos deles? Ah, em grande maioria, sim, porque dependendo do desenvolvimento da criança de início, o pai ele quer, como você falou, ele quer resultado imediato. E às vezes o pai se frustra, sabe? O pai se frustra porque ele imagina algo, ele Uhum. imagina um resultado de um mês de terapia com o filho dele, e acha, de repente ele tem dentro da cabeça dele que o filho dele vai ser totalmente diferente após esse primeiro mês de terapia, após esse Uhum. primeiro mês aí de acompanhamento. E às vezes não é, a maioria das vezes não é assim que acontece. Então, ao invés da criança ter essa frustração, são os pais que têm essas frustrações. Então, e aí a gente tem que explicar, a gente tem que entender e mostrar isso para o pai, para que ele venha entender também. Então, não é fácil, é meio complicado quando o pai se frustra, porque não é só na minha terapia, de repente é com a psicóloga, de repente é com a terapeuta ocupacional, Uhum. né? Então, ele não se frustra só no meu acompanhamento, ele se frustra como um todo. E essa realidade, Márcio, das famílias lidar com a criança com autismo, eu entendo, sabe, que não é fácil. As famílias, de uma certa forma, são limitantes, dependendo da criança, dependendo do nível de autismo da criança, os pais não conseguem ir no restaurante, os pais não conseguem sair para jantar, sabe? Os pais Uhum. não conseguem. Tudo é mais difícil, né? Tudo é mais difícil. Então, lidar com isso não é fácil. Aí, de repente, o pai tem uma luz lá no fim do túnel, ele acha que o filho dele vai se transformar ali um mês de terapia e não é isso que acontece. As coisas são muito devagar. Lógico que dependendo da criança, a individualidade da criança, o desenvolvimento da criança, uma criança consegue ter um resultado mais rápido, outras um pouco mais para frente. Mas, de Uhum. certa forma, a criança vai ter resultado. É. E, Diegão, Então, eu pô, entendendo essa realidade da família, dos pais, eu entendendo e estando dentro da realidade de algumas famílias, podendo contribuir um pouco ali. Então, eu sei que essa é a maior dificuldade, sabe? Essa é a maior dificuldade, é a frustração. Isso que é complicado. é um mundo muito amplo, né, Diego, para ser trabalhado. E, e falando do Diego, porque assim, você tem uma carga muito grande que você carrega também, porque muitas esperanças são depositadas em você.
Sim. né? E talvez as crianças em si são as menos encanadas com o processo em si. Sim. Diegão, boa noite ao Marcos, que entrou aí também. Sejam todos bem-vindos, todos que nos acompanham. Gratidão por vocês estarem conosco. Stephanie também, fisioterapeuta que trabalha comigo. Um grande Muito abraço. show de bola. Parabéns, porque se está contigo na equipe também é um ser humano sensacional. Parabéns por essa missão que vocês vivem. E Diego, mas como é que você cuida do Diego para lidar com essa demanda? Como que você se prepara mentalmente? Como que é o seu diálogo interno, Diegão? Como que você compartilha essas vivências com a sua esposa? Como que o Diegão se prepara para esses momentos diários? É, assim, por eu ser muito calmo, assim, quem me conhece sabe que eu sou, dá para você perceber aí que eu sou muito tranquilo. E às vezes tem dia que a gente não tá bem. E tem dia que a gente não vai dormir bem, tem dia que a gente não acorda bem, tem dia que nada acontece, assim, de certa forma, nada acontece, nada dá certo. Uhum. Então, o que eu mais faço, assim, Márcio, de fato, é focar, sabe? É olhar para o meu propósito. É eu entender daquilo que eu estou passando, de repente, no dia a dia, não pode atrapalhar o que realmente eu tenho que fazer, no que realmente eu tenho que ajudar aquela criança, que eu não, sabe? Eu não posso deixar para trás. Uhum. Então, por mais difícil o momento que eu esteja passando, por mais uma dificuldade que eu esteja passando, eu, eu olho para o meu propósito e falo, se eu cheguei até aqui, eu consigo fazer mais, né? Lógico que não é fácil, tem dia que a gente vai na luta, sabe? Eu tenho, assim, uma mente muito consistente nisso, mas Legal. tem dia que não é fácil, tem dia que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, tem dia que a aula não acontece do jeito que a gente quer, tem dia que o aluno não se desenvolve do jeito que a gente quer, e de uma certa forma a gente fica um pouco frustrado. Isso acontece, mas eu não deixo isso tomar conta de mim, sabe? O problema, eu não deixo o problema tomar conta de mim, a minha dificuldade, eu não deixo que a dificuldade tome conta de mim. Ela pode fazer parte, mas ela não pode tomar conta da minha vida daquele momento, sabe? Ela pode fazer parte daquele momento. É, eu posso acordar mal, mas meu dia inteiro ele não vai ser mal. Então Até eu vejo, porque a olho, escolha é sua, né, Diegão? A escolha é sempre sua, a escolha é sempre nossa, né? a escolha é nossa, a escolha é nossa. Então é só, é, eu olho para o meu propósito e eu, sabe, eu enxergo ele e eu vou para cima. Mas não é fácil, Márcio, não é fácil, cara, trabalhar com isso, não é fácil lidar com essas situações, com essas realidades. Então, Uhum. assim, é muita leitura, sabe? É muito vídeos que eu vejo seu aí. Espero que Não tem agregue, mano. Espero que como. agregue. Rapaz, todo dia os seus vídeos, sabe? É assistindo, é evoluindo, é conhecendo, é aprimorando. E isso que a gente tem que fazer, Márcio. É isso que a gente tem que fazer. A dificuldade todo mundo passa, a frustração todo mundo tem, Uhum. mas essas coisas não podem tomar conta da gente, sabe? É isso. Eu lido eu lido com as dificuldades dessa forma. Eu, Diego, Uhum. eu lido com isso. Eu lido dessa forma. Mas às vezes tem dia que é muito difícil. Mas é aí que a gente tem que persistir, sabe? Com Tem, certeza, tem, com tem dia, certeza. tem aula que a criança tá muito complicada. Já aconteceu, Márcio, de eu chegar numa aula e a criança entrar em crise, assim, no início da aula. Hum. E quem trabalha com isso sabe que, dependendo da criança, crise não é fácil. Crise é complicado você lidar com a criança em crise ali, logo início de aula, sabe? Te mordeu, tem algumas cicatrizes aqui, ó, consegue ver? Opa, tem algumas medalhas aí, Diegão. Consigo ver. Mordida, sabe? É arranhão.
é quebrando vaso. A realidade é essa, sabe? Tem Uhum. dia que acontece tudo isso, cara. E como que a gente vai lidar com isso? Então a É, gente tem que olhar pro outro lado, sabe? e professor, fazendo até um paralelo com a vida, né? Porque é necessário que nós tenhamos os altos e baixos na vida, isso faz parte da dualidade. Não tem como estarmos bem todos os dias. Não tem como estarmos animados todos os dias, mas nós temos a liberdade de escolher como lidar com os eventos do nosso dia a dia, não é? E quanto mais nós investimos realmente no autoconhecimento, especializações, boas referências, quanto mais nós nutrimos a nossa mente, mais ferramentas nós teremos para acessar esses recursos que estão em nós. E quando você fala, por exemplo, das crianças que às vezes no início da aula tem a crise e que morde, que se torna agressiva, porque possivelmente ela deve estar a se sentir acuada por algum motivo, desconfortável e tal, instinto de sobrevivência, nós podemos trazer para a nossa vida também. Quantas vezes a vida não nos arranha, a vida não nos bate, seja no trabalho, seja na pressão familiar, seja no ciclo social que nós vivemos, quantas mordidas nós tomamos no dia a dia e como que nós lidamos com isso é o que vai fazer a diferença, né, professor? E para você assim, Diegão, por exemplo, ao longo dessa sua carreira incrível que você tem construído e que, se Deus quiser, haverá de dar ainda mais frutos. O César está te mandando um salve aqui. É, É um primo meu lá de Olímpia. Amo esse Olímpia. cara é sensacional. Opa, Olímpia é a cidade das termas. O pessoal gosta de água morna lá, hein? Diegão, ao longo Mas eu dessa sou carreira. Ela trago lá e eu sou. Não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas tem boas referências, né? E, Diegão, lógico que cada dia é uma experiência nova, é um desafio diferente, mas hoje, até hoje, meu amigo, qual que mais te marcou dos momentos que você já teve com a criançada, por exemplo? Poxa, deixa eu lembrar. Assim, já teve vários. Mais um, eu vou lembrar e vou falar agora, que aconteceu no início daquela escola que eu falei, sabe? Que eu Uhum, comecei a trabalhar. sim. O que aconteceu naquela época? Eu comecei a dar aula, educação física para o ensino básico, e na maioria das turmas tinha um aluno com autismo. Com autismo ou síndrome de Down ou paralisia cerebral, mas a sua maioria era autismo. Uhum. E tinha uma criança na época, ela tinha acho que 5 anos. E o que eu fazia? Eu, no meu horário vago de aula, eu dava aula como se fosse um personal para essas crianças, totalmente gratuito, eu não cobrava nada, sabe? Então, na minha aula vaga no colégio, eu não ficava lá tomando café, sabe? Uhum. Eu ia fazer, eu ia querer ajudar de alguma forma uma criança. Então, se eu ficar cinco horas na semana de aula livre, eu ia dar aula, ia pegar essas 5 aulas e ia dar aula para cada aluno diferente. E era isso que eu fazia. E tinha um aluno que eu dei aula para ele, assim, uns 2 meses mais ou menos, e eu conheci só a mãe. E teve um dia numa reunião de pais, eu era coordenador de uma turma, e teve um dia numa reunião de pais que o pai entrou na sala, entrou chorando para me abraçar. Mas eu não sabia quem era o filho dele, sabe? Uhum. Ele só entrou, pediu licença e chorando, com lágrimas nos olhos, começou a me abraçar. Então aquilo ali me marcou muito, sabe? E ele me abraçando e falou: professor, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração pelo aquilo que você está fazendo pelo meu filho. Ali, Márcio, ali eu falei: poxa, valeu a pena. Eu até me emociono, cara, porque foi diferente, sabe? Foi ali Uhum. que eu entendi que é aqui, é esse caminho. Eu tô no caminho certo. Mesmo que era no início, mesmo que foi no início ali, falei, é aqui, eu tô no caminho certo, é aqui que é meu propósito, é aqui que Deus me colocou, e é aqui que eu vou, sabe? Então, esse dia me marcou muito. Esse dia me marcou muito
E o pai, assim, virou um grande amigo meu. E foi, assim, eu tenho... tem vários momentos, assim, mas esse foi o que marcou mesmo. Esse foi sim, foi algo extraordinário eu ter vivido isso. Eu nunca imaginei passar por isso e sabe, um pai chorando, um homem chorando. Homem não chora, né, Diegão? Homem tem que ser durão, né? Então o cara, ele entrou na sala de aula, sabe? Ele entrou lá, falou, pessoal, licença, eu preciso abraçar esse cara. Ali, eu me senti tão pequeno, sabe? Eu me senti tão pequeno, mas ao mesmo tempo eu senti uma alegria muito grande. Porque eu pude transformar, sabe, a vida de uma criança. Não, mas Uhum. não só dela, mas da família. Isso que eu ia falar. Diegão, você já parou para pensar que às vezes as crianças, elas vêm como um instrumento para transformar os pais delas? Já passou pela sua cabeça? Demais. Nossa, demais, demais. A criança é só um. Às vezes a criança é o intermédio, né? Uhum. Daquilo que os pais possa ser transformada, a criança ela pode ser um meio. Sim, sim. E, Diegão, primeiro, parabéns por esse relato, que realmente se faz sentir, faz sentido. Né? E te fez sentir dessa maneira, até porque faz sentido. E quando você resolveu realmente dar essa mudança de rumo na sua carreira, na sua profissão, para dar essa atenção para uma área da sociedade que talvez não tenha tanta atenção, não tenha talvez tanto sentimento, tanta sensibilidade. Posso falar até por mim mesmo, Diego. Eu conheço algumas pessoas autistas, mas eu não tenho o expertise para, às vezes, lidar num momento de crise. Né? E, e de que maneira, Diegão, você vê, por exemplo, o autismo no Brasil, numa escala de 0 a 10, em nível de importância, em nível de atenção, em nível de sensibilidade por parte da sociedade, como que você visualiza esse cenário, meu amigo? Eu acho que o autismo ele vem crescendo muito, assim. Hoje no Brasil, a cada 44 crianças, uma é com autismo. De uma certa forma, cresceu, assim, o tema, né? Hoje a internet ajuda bastante nisso. Um dos pioneiros aí foi o Max Mion, né? De uns anos para cá, com o filho dele, Uhum. filho meu. E cresceu muito, assim. Mas tem outro lado. No Brasil, aquilo que cresce muito, que expande muito, às vezes acontece ao contrário, né? Acontece muitas pessoas expert querendo ganhar grana em cima Ah, e de fato, assim, não sabem daquilo que está falando, né? Não estudam, não, surgem muitos especialistas, né, Diego, da noite para o dia, né? cara, sim, sim. Surgem muitos especialistas. Hoje, se você olhar na internet, tem milhões de cursos sobre autismo, terapia AB e tudo mais. Mas será Tudo que muito realmente superficial, né? será Tudo que muito realmente superficial. será que realmente esses cursos valem a pena? Será que base esses cursos têm? Mas Uhum. de uma certa forma, Márcio, cresceu muito. Isso é bom, mas também, como eu falei, tem um ponto bom e tem um ponto ruim. Mas hoje se fala muito em empatia, tal, mas hoje às vezes na prática não acontece. Sem dúvida, Diego. Olha que palavra bacana, verdade. Porque empatia é uma palavra muito em voga, muito em voga. Empatia, resiliência, são palavras que estão no topo do buffet ali. Sim, Mas eu comento muito com os meus alunos sobre isso, a importância de nós sabermos o significado, o real significado das palavras. Porque empatia vem do grego, capacidade de sofrer junto. Opa! Então, para você que fala que tem empatia por todo mundo, calma aí, você realmente está disposto a sofrer junto com todo mundo? é isso. É isso. Sabe? Eu tenho empatia pelas crianças com autismo.
calma aí, mas você tem disposição e a capacidade de sofrer o que uma criança autista sofre? Em termos de preconceito, em termos de como dizer, a falsa incapacidade que muitas pessoas acabam colocando por estereótipos, por julgamentos. Conforme a Valéria colocou, que a Valéria foi minha professora, Diegão, é uma das minhas mentoras de vida, e ela fala que falta capacitação, principalmente na educação. A Suzy está perguntando, Suzy, beijão, Suzy foi uma grande amiga das tempos de que eu trabalhava CLT, faz tempo, uma amigona mesmo. E ela colocou aqui, Márcio, hoje todas as escolas públicas têm a inclusão? Aí eu deixo com você essa pergunta, Diegão, para nós entendermos um pouco mais desse cenário. As escolas públicas, todas as escolas públicas têm essa inclusão para crianças autistas? Então, não só para crianças autistas, mas para outras deficiências, de fato, na teoria, existe a educação especial, existe uma tutora para cada criança com deficiência, mas na prática não é assim que acontece. Entendi. Na prática, nas escolas públicas, tem pais que relatam que não conseguem colocar os filhos porque não tem uma tutora, que de fato é lei, tem que ter uma tutora para uma criança com deficiência de cada turma. E isso de fato não acontece, na prática não acontece. Na teoria, tá lá. Show de bola, mas na prática, nem todas as escolas públicas existe a inclusão de fato. Entendi. É aquela. Quem dera o mundo fosse apenas teoria, né, Diego? Seria tudo redondo. A Valéria coloca aqui: existe polos EE. Esse E seria educação especial. O que significa esse E? Educação especial. Diegão, eu vou lhe fazer uma pergunta de leigo. Quando eu não sei, eu adoro perguntar, eu adoro conhecimento. Se você puder me resumir, o que é o autismo, Diegão? O que é autismo? Então, autismo é uma alteração neurológica que afetam três fatores na nossa vida, que é a interação social, a comunicação e movimentos repetitivos, que são as estereotipias. Então, esses três fatores são os fatores que afetam na nossa vida, no nosso cotidiano. Né? Então, a interação social, a comunicação e movimentos repetitivos. E que, muitas das vezes, esses fatores, cada criança tem um grau ali de cada fator. Tem criança, de repente, tem os três fatores, tem criança que tem um fator. Aí envolve muitas coisas para o diagnóstico final. Mas, de fato, o autismo é um transtorno neurológico que afetam esses três fatores básicos da nossa vida e que nós levamos aí uma vida no dia a dia, na correria da nosso dia a dia, que são movimentos repetitivos, que de repente os movimentos repetitivos, Márcio, são aqueles, sabe, de falar os dedos, de ficar pulando, de ficar assim na cabeça. Então existem vários movimentos repetitivos que é chamado de estereotipia. Certo? Aí, de repente, a criança ela pode ter esses movimentos quando está alegre, de repente, quando ela não está alegre, de repente, quando ela está em crise. Aí que nós temos que identificar esse momento e de que forma está essa estereotipia. Então, cada criança vai reagir de uma forma. Tem criança que tem comunicação verbal, tem criança que não tem. Tem criança que tem comunicação verbal e tem criança que não tem. E como que a gente vai lidar com a criança que não tem comunicação verbal? Mas ela entende. Então, existe algumas formas de a gente lidar com isso, né? No meio da aula, com os pais. Então, e tem criança que não tem aquela interação social. Tem alunos meus que não conseguem ficar onde tem muita gente, sabe? Seja na igreja, no shopping, na praia. Tem criança que não consegue desenvolver isso. Né? Mas isso a gente consegue desenvolver. A criança pode ter um resultado referente a isso. Tem criança que eu levo para academia, tem criança que eu levo para praia, tem criança que eu levo no shopping para tomar um sorvete. Diegão, você mora no Guarujá? Você mora aí no Guarujá?
eu sugiro que você leve a criançada para Vila Belmiro, mano. Tem uma energia boa lá que pode fazer bem. O Morumbi tá muito longe, né? Ah, vai a dica aí que ela Vila Belmiro vai dizer que a energia é boa, hein? E Diego, Verdade, eu tenho que levar lá, cara. fica Pô, a dica aí, ideia ó. boa, mano. Dica de um terapeuta comportamental. Fica a dica aí, viu? Uai, essa ideia é boa, cara. Ideia boa, olha lá. Eu não tinha, Vila não, Belmiro, não eu não sei, tá tinha pertinho da pensado sua nisso casa ainda. aí. Fica a dica, viu? Quando eu E for, então, eu Diego, vou te marcar, viu? por favor, por favor. Olha o Douglas do comercial. Ah, Douglas, você se comporta aí, viu? Você já foi muito bem citado aqui, ó. Você se comporta e respeita o peixão, rapaz. Aí, ó. Ah, ele é a Pô, fera aí. Grande abraço, a amigo. Grande abraço. gente precisa se comprar. E com certeza. E, Diegão, novamente, quem acabou de entrar, seja bem-vindo. Eu estou com o professor Diego Silva. Ele trabalha com crianças autistas através do desenvolvimento físico, motor. E antes de eu fazer a minha pergunta, eu vou ler a pergunta da Suzy, que ela pergunta aqui, ó, o diagnóstico tardio traz alguma perda educacional independentemente do nível de autismo? Sim, porque a intervenção precoce, ali do início, o resultado pode ser muito grande. Agora, com o diagnóstico tardio, trabalhar tudo aquilo que poderia ser trabalhado lá no início vai demorar um pouco mais, né? Uhum. Então, aquele que a criança poderia ganhar, ter um resultado lá atrás, ela vai ter um resultado mais lá na frente. Então, por isso que a intervenção precoce, quanto mais o diagnóstico for preciso no início, as terapias vai contribuir nesse resultado muito mais rápido, né? E hoje tem números muito grandes de diagnóstico tardio, sabe? De adultos já sendo diagnosticados com autismo. Então, agora falando de criança, quanto mais rápido a intervenção precoce começar, melhor. Perfeito. Então, por isso que tudo depende dos pais. Se os pais não ter uma resistência, né, para saber o diagnóstico, eu sei que é difícil essa situação, mas a gente tem que olhar na criança, sabe? Os pais têm que olhar para a criança. Então, ela precisa desenvolver. Então, quanto mais eu buscar o diagnóstico da criança lá atrás, vai ser melhor para o resultado dela. E os pais precisam entender isso. Tem pais que não entendem isso. Então fica passando, aí leva para um, aí leva para outro, aí fica enrolando. E isso, quem vai ser o maior prejudicado isso é a criança e os pais, sabe? É. Então, E, então é isso, assim, tem um déficit sim, se deixar o diagnóstico tardio, independente do nível, é um pouco mais complicado. Tem crianças que eu atendo num projeto aqui no Guarujá, crianças não, adultos já, com 22 anos, que não têm um desenvolvimento, sabe, que poderia ter, sei. entendeu? Lógico que existe outros fatores, mas a intervenção precoce, ela é excelente. E se a criança não tem isso, se a criança não tem os estímulos corretos lá no início, a criança com autismo, com 22 anos, vai ser totalmente dependente dos pais. E quem vai sofrer? Os pais, Os não pais. só a criança. Entendeu? Então, É, é meio complicado isso. é bem interessante, Diego, porque realmente esse diagnóstico tardio tem uma série de fatores a serem considerados, mas talvez dois que pesem bastante aí, não sei se nessa ordem, mas enfim, é a falta de conhecimento por parte dos pais ou dos adultos, dos responsáveis ali. E quando tem esse conhecimento, às vezes é o inconformismo de não aceitar o que não está no controle, Sim, né? Às vezes, por não aceitar que aquela situação não depende deles e que por não depender deles eles precisam buscar ajuda de terceiros, fica nessa procrastinação, talvez pela fé, pela crença de que um milagre, N fatores, sim, e o que sim. acaba interferindo, influenciando diretamente
no potencial de desenvolvimento da criança, ou até mesmo do adulto, já quando diagnosticado dessa maneira, né, Diego? Então, talvez dois dos desafios seja esse, a falta de conhecimento do assunto, e quando há esse discernimento, quando há esse conhecimento, talvez o inconformismo e não aceitar que isso está fora do controle deles, e que eles precisam de outras pessoas para poder mudar essa situação, não é mesmo? Sim, e quando os pais entendem, quando eles aceitam isso, quando eles aceitam o diagnóstico, as coisas fluem muito rápido, né? As coisas, os resultados são mais evidentes, os pais ficam muito felizes. Então, aquele resultado que o pai fala, nossa, não era pra eu ter esse pensamento que eu tenho hoje lá atrás, sabe? Uhum. Muda muita. Quando ele- E, Diegão, a respeito de pensamentos, né? Muito importante isso, como as coisas mudam conforme surge essa evolução. Eu percebo que você e sua esposa, vocês são muito companheiros também, né? Sim. E família é um pilar fundamental para aquilo que nós objetivamos, né? Como que a sua esposa, eu não sei, ela também atua nessa área, ou como que ela acompanha contigo essa realidade? Como que é para ela isso também, Diegão? Assim, ela é de uma área totalmente diferente. Ela é gerente da Magazine Luiza aqui do Guarujá. Legal. E ela lidar com pessoas, isso não é fácil também. Ter uma equipe e tal, isso é muito difícil. Mas assim, quando a gente começou a namorar, ela, de certa forma, ela falava uma coisa que é muito, assim, ela acreditou mais do que eu, sabe? Ela Hum, acreditou em mim mais do que eu mesmo. É muito louco isso. Então, ela entrou no meu mundo, sabe? Então ela me deu o maior suporte, ela me deu a mão e ela começou a entender também um pouco sobre autismo, ela começou a ter esse olhar, de repente algo que ela não tinha informação, conhecimento lá atrás. Quando a gente começou a ficar junto, ela começou a entender, ela começou a procurar um pouco sobre o tema. Até às vezes, esses dias entrou um aluno com síndrome de Down lá na loja, ela tirou foto, mandou para mim, abraçando e tal. Então, ela é o resultado disso, é dessa nossa vivência, sabe? Da nossa parceria, de ela entender e de ela entrar nesse mundo que ela não via, e ela entender, sabe? Ela ter esse olhar. Então, assim, hoje, se eu estou fazendo meu trabalho, se eu estou lutando, se eu estou conquistando, é porque ela está do meu lado. Isso é muito forte. Isso é uma certeza muito grande de que se ela acreditou mais do que eu mesmo, não tem o que falar, sabe? Então é essa nossa muito. parceria é muito importante. Ela é muito importante. E que essa parceria dure muito, 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 muitos anos, porque, abrindo um parênteses, Chegão, com todo respeito, Marcela Fernandes Reis, não tem que se desculpar, você se permitiu participar, seja muito bem-vinda, e que esse Muito bate-papo bem. agregue para você, seja muito bem-vinda. Suelen, que também acompanha agora, Suelen é uma grande amiga de vida, Diegão, tem uma história incrível de superação, ela tem Que vencido dia a legal. dia caso de esclerose, ela é uma fera. Que É uma legal. história Que incrível, Su. legal. Um beijão para você também. E quando você fala da sua esposa, não tem como não pensar na minha, porque eu costumo dizer que as nossas esposas são nossas guardiãs, né, Diego? Porque por mais que nós sabemos a responsabilidade que nós temos em dar o nosso melhor para ajudar as pessoas a terem vidas melhores através das ações delas, nós temos as nossas lutas internas. E termos essas companheiras de vida que procuram entender e acreditar em nós, às vezes até mais do que nós mesmos, faz toda a diferença porque o que vem delas é genuíno. Com certeza, quando o Diegão dá uma pisada de bola, ela vem sem massagem e faz o que tem que ser feito, mas quando acerta também, ela te coloca, ela te faz ser o melhor homem do mundo. E com a minha Certeza. baixinha não é diferente. Então, que essa parceria se fortaleça mais e mais, que vocês consigam ir cada vez mais longe com essa missão.
Porque tem um ditado africano que eu gosto muito que diz: sozinhos vamos mais rápidos, juntos vamos mais longe. Com E para certeza. quem nos acompanha aqui, o Diegão falou, por enquanto, ele é o exército de um homem só. Caso vocês queiram conhecer mais sobre essa missão de vida que o Diegão faz com crianças autistas, segue a página dele, Movimento Underline Transforma, porque realmente faz a diferença. E nós nos aproximamos do final e eu quero mais uma palavra sua, meu amigo, que você fala: te ajudo a transformar sua vida através do movimento. Para o professor Diego Silva, o que é o movimento? Eu sempre digo que sem ação não existe transformação. Para o professor Diego Silva, o que é o movimento? Bom, o, o, o movimento, ele é transformação, sabe? Não só motora, mas social, emocional. É um movimento transformador, é um movimento que a gente não é palpável, sabe? É algo muito grande. Então, o movimento ele está ligado, sim, ao desenvolvimento motor, a vários outros aspectos, mas o movimento transformador, sabe, que eu falo e que eu prezo bastante, envolve todas as outras características, né? E todos os outros lados, que são emocionais, sociais, afetivos, carinho, o amor, o respeito, a igualdade, a inclusão, e que nós possamos fazer o nosso papel aqui. De fato, não venha ficar só na teoria, mas que na nossa prática o movimento ele venha a ser evidente. O nosso movimento ele venha a ser transformador. Então isso é isso que eu falo, para onde eu passo. Então que o movimento ele não venha a ser só motor, mas que ele venha a ser transformador em vários âmbitos da nossa vida, né? Então aí que a inclusão venha acontecer de fato na minha, na sua, que nós podemos, sabe, fazer algo transformador na vida não só da criança com deficiência, mas para todas as vidas, para todas as pessoas. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui. Então, o movimento é isso, o movimento é transformador, o movimento é inclusivo, sabe, é afetivo, é carinho, é amor, é respeito, tudo isso, Márcio. É algo muito maior do que nós, né, professor? É algo muito Com maior do que certeza, nós. E com realmente, professor, certeza. que a deficiência ela pare de ser vista como, na verdade, a deficiência está na maneira como nós enxergamos o mundo, não é? Sim. Porque se nós nos permitirmos aprender com as diferenças, uma criança autista ela tem muito mais a ensinar do que as pessoas comuns, como que Eu digo mais Lionel aprendo. Messi, que digo Lionel Messi, ele tem Eu, autismo, olha o estrago que ele faz, não é? eu mais aprendo do que ensino alguma É, coisa. exatamente. Quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. Essa é a realidade. Com certeza. Professor, gratidão. É, o momento que algo começa é sempre o momento certo. Eu fico muito honrado e grato por você existir e por você assumir essa missão de vida em mostrar que sim, através do movimento nós podemos ser maiores do que nós pensamos e que não é numa criança autista que está a limitação, mas na maneira como nós interpretamos o mundo. Gratidão mesmo. Os melhores ventos para você. A Marcela falando aqui que ela tem TDAH e não deixa de ser menos incrível por isso. Reconhecer, assumir também Com o que nós certeza. somos, o que nós temos. Se me permite dizer, professor, é talvez mais da metade do caminho percorrido para que você viva a sua vida de maneira livre, sem se preocupar com julgamentos ou com a opinião de pessoas que não têm essa percepção de mundo podem achar de você. Então, meu, Com viva a certeza. sua maneira, saiba do seu valor e não se deixe se menosprezar por ninguém. Conheça a sua grandeza e afirme todo dia que ninguém pode ter controle sobre você, exceto o pensamento. Professor, os melhores ventos para você sempre. Oh, Parabéns por você Marcelo. ser esse agente de transformação. É uma honra, de coração, poder compartilhar esse momento com você e aprender tanto.
E agradeço também a todos que se fizeram presente, que possamos ter aprendido um pouquinho com essa fera aqui, Diegão. Gratidão, nego. Pô, gratidão, gratidão. Obrigado, galera, que participou. Márcio, obrigado, cara. Obrigado mesmo pela Você merece. dessa troca. Foi sensacional e está marcado aqui no meu coração. E nós vamos conhecer, cara. A gente vai se encontrar, eu, você e o Douglas. Uma curiosidade, né, Diegão? Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda. Ainda não. Ainda não, Mas é a prova que temos usado as mídias sociais de maneira produtiva. Porque aí, ó, olha o privilégio que eu tenho de estar contigo. Show de bola, cara. Show de Gratidão, bola, amigo. Gratidão mesmo por você fazer a diferença, por você transformar, por você ser um agente de transformação. Tamo junto. Já fica o convite. Faço o convite aqui para que você venha aos meus treinamentos, para que possamos compartilhar ideias, experiências. Marcela, não lamente, mocinha, essa live ficará gravada, que vocês possam revê-la, dar a opinião de vocês, deixar o comentário de vocês, porque são as nossas diferenças que nos unem e é assim que nós aprendemos juntos. Então, pessoal, gratidão, professor. Parabéns. Parabéns. Uma feliz vida para você, que você merece. Gratidão mesmo. Valeu, galera. Obrigado. Deus abençoe. Pessoal, e chegamos ao final da nossa live com o professor Diego Silva, do movimento Underline Transforma. Ele faz esse trabalho maravilhoso, lindo, sensível com crianças autistas, desenvolver um trabalho de inclusão através da coordenação motora, da atividade física, e como o autoconhecimento se faz importante para que essa missão se fortaleça mais e mais. A você que entrou agora, seja muito bem-vindo. Essa live ficará gravada. Assista, deixe seu comentário, compartilhe com quem tiver que ser compartilhado. E vamos junto nessa jornada de conhecimento. Espero que o conteúdo tenha agregado para você. E vamos juntos por um mundo melhor. Uma excelente noite. Gratidão pelo seu tempo, pela sua atenção. Seja o capitão, a capitã da sua vida. Seja feliz e tenha uma feliz vida. Grande beijo no seu coração.